No mês de junho, a ANPR realizou aí a sua eleição, uma reeleição tradicional aí já há muito tempo, para escolher uma lista tríplice, os 3 nomes, para serem levados ao presidente da República, e dessa lista o presidente poderia escolher um dos nomes. Só que essa eleição foi realizada depois de o presidente da República ter dito o seguinte, e eu gostaria de pedir ao Cacau, nosso produtor, que pusesse no ar, que é o trecho de uma entrevista dada por Lula no mês de março ao portal 247. A única coisa que eu tenho certeza é que eu não vou escolher uma lista tríplice. Tá? E o Ministério Público Federal tem que saber que eu não vou escolher por irresponsabilidade da Força-Tarefa do Paraná, que foi moleque, que prejudicou a imagem do Ministério Público Federal. Aliás, que quase destruíram a imagem da seriedade do Ministério Público. Um bando de moleque irresponsável. Sabe? Então, eles jogaram fora uma coisa que só eu tinha feito, de escolher a lista tríplice. Eles jogaram fora. O que o senhor acha dessa posição colocada pelo presidente da República a respeito da lista tríplice? E por que, apesar dessa posição externada publicamente pelo presidente no mês de março, a ANPR realizou no mês de junho a eleição para a lista tríplice? André, eu acho que essa entrevista do presidente Lula, ela tem que ser vista dentro do seu contexto. Foi uma manifestação muito espontânea, como o presidente normalmente é. Acho que foi importante que ele dissesse da forma como foi dito, mas eu ainda me apego a entrevistas anteriores do presidente Lula, e mais do que a entrevistas, a prática que ele mesmo inaugurou em 2003 de seguir as listas tríplices. Me parece um desabafo, uma coisa absolutamente compreensível de quem foi diretamente envolvido em toda essa discussão criminal da Lava Jato, o processo que o atingia, mas eu realmente considero que há ainda espaço para conversar com o presidente Lula de uma forma bastante institucional. E desde 1988, a discussão da lista tríplice é algo presente conosco, e desde 2001 nós fazemos as listas. Não é, primeiro, nenhum ato de afronta ao presidente da República, longe disso. É uma manifestação da categoria, da classe, de uma forma bastante transparente, de um desejo político, que é o de que a Constituição passe a contemplar o Ministério Público Federal com o mesmo tratamento que contemplou todos os demais ministérios públicos brasileiros. Ou seja, que no processo de escolha do seu procurador-geral você tenha um primeiro filtro, que é o feito pela classe, uma votação entre os membros que se conhecem entre si, que sabem as suas histórias, como pensam, como agem, como agiram nos momentos de crise, formando uma lista com 3 nomes, da qual o chefe do Poder Executivo pode escolher qualquer um deles, não precisa ser necessariamente o mais votado. Este ato da ANPR, que ocorreu a despeito das entrevistas do presidente Lula, ele marca, primeiro, uma esperança de diálogo com o Executivo. Ele marca uma posição de que isso não está vinculado ao momento atual, 2023, mas está vinculado ao futuro também, de como nós pretendemos que nas próximas indicações de Procurador-Geral da República esse assunto seja tratado, e de trazer isso para um âmbito institucional. Não é também, às vezes nós somos acusados disso, de que é uma questão corporativista, é uma associação civil querendo emparedar o presidente da República. De forma alguma. Nós fazemos, como associação, exatamente o mesmo procedimento que é feito pelos Ministérios Públicos Estaduais, que é feito pelo MP do Trabalho, pelo MPDFT, pelo MPM. Usamos as mesmas regras. O que nós fazemos é que, na falta de uma previsão constitucional, nós estamos fazendo, olha, se fizéssemos assim, qual seria a diferença? E qual é a vantagem da lista tríplice? Essa é a grande discussão. Para nós é a transparência. É você dar ao presidente da República, à sociedade, ao Congresso Nacional, à imprensa, a todos nós, um conhecimento prévio de quem são as pessoas que querem disputar o cargo de Procurador-Geral da República. Esse processo transparente ele faz muito bem para a sociedade como um todo. Ele permite que a escolha do presidente da República já tenha uma sinalização prévia de, olha, os próprios membros do Ministério Público reconhecem legitimidade, liderança, capacidade de agir nessas 3 pessoas. Qualquer delas terá facilidade para exercer a sua função. Não é um caso de ilegalidade, eu quero deixar claro. Em momento algum nós dissemos que se o presidente da República não escolhesse dentro da lista, isso seria de ilegalidade. Não. Mas é um processo em que nós demonstramos um mecanismo de transparência na exposição
dos candidatos, eles apresentam o que pensam sobre diversos temas que estão em discussão, os colegas votam, não precisam ser associados da NPR para votar, só todos os membros ativos votam, e esse resultado é levado ao presidente da República com uma sugestão. Considere essas 3 pessoas, porque elas têm história de Ministério Público e elas transmitem uma posição da classe. O senhor tem a expectativa, tem algum sinal que recebeu do governo de que daqui até o final do mês de setembro, que é quando vence o mandato de Augusto Aras, será possível levar ao presidente da República essa lista tríplice? Sim, desde antes até da eleição, da eleição que eu digo, da lista tríplice, desde o início do governo Lula, a associação tem procurado o Poder Executivo, os ministros que atuam nessa questão, para dizer da nossa intenção, da intenção do diálogo, dessa conversa e tudo mais. Então, a expectativa é de que, além de todas as conversas que nós já tivemos com os diversos outros atores do Executivo, que o próprio presidente nos permita essa conversa, esse diálogo, um diálogo respeitoso, em que será possível também, André, fazer algo que faltou na resposta que ele deu anteriormente. O Ministério Público Federal teve uma atuação importante na questão da Lava Jato, sem dúvida nenhuma. E tem que olhar para essa atuação, colocar em destaque o que deu certo, afinal de contas, de fato, houve recuperação de muitos recursos, a folha de pagamento de aposentados do Rio de Janeiro, em determinado momento, foi paga com recursos que voltaram ao Brasil, e tem que olhar se houve erros, e se houve desvios, onde houve esses desvios de condutas e atrapalhar. Mas, seja como for, a Lava Jato ela não é o Ministério Público Federal. A Lava Jato é uma das atuações que o Ministério Público Federal teve nesse período. E isto tudo precisa ficar muito claro para a sociedade, e me parece que já é claro para o presidente da República, mas voltaremos a essa discussão. O Ministério Público Federal é muito maior do que foram as investigações no Rio de Janeiro, em Curitiba, em São Paulo ou mesmo em Brasília. O Ministério Público Federal está espalhado pelo Brasil todo, ele lida com temas extremamente essenciais à nossa democracia, são 1.165 membros lutando com questões, de novo, parece repetitivo, mas é um dado concreto, até porque dos 27 anos que tem no Ministério Público, acho que passei os 27 anos também nessa temática, na luta pelas populações tradicionais. E nós fizemos isso também durante todo esse período. Então nós vamos tirar um pouco essa nuvem e trazer de volta essa discussão para um momento de, olha, qual é o papel? E esse diálogo com o presidente, esperamos que ocorra o mais logo possível, e será um diálogo bastante cordial e me parece com grande chance de compreensão mútua. Se a lista vai ser cumprida ou não, se é que você pretendia me fazer essa pergunta, eu já não sei lhe dizer, porque esses são critérios efetivamente do presidente da República. O meu papel é de levar a ele, demonstrar que temos 3 ótimos nomes e que o modelo de lista é um modelo que tem uma lógica em si mesmo e que essa lógica embute transparência, e a transparência faz muito bem num processo democrático.